A ridícula ideia de nunca mais te ver, de Rosa Monteiro. Velhas asas que se desfazem. Morrer é parte da vida, não da morte. É preciso viver a morte. Diz com admirável simplicidade a doutora Iona Hall. Nós humanos não sabemos o que fazer com a morte. Grande e impensável, incontornável, cruel, terrível. Então, como não sabemos o que fazer, fabricamos tumbas, dólmenes, necrópolis megalíticas, mastabas, pirâmides, sarcófagos, panteões, túmulos coletivos, túmulos individuais, jazigos, mausoléus, lápides, criptas, nichos, ossários, solenes cemitérios. O tempo, o dinheiro, o esforço e o espaço investidos em construir para os mortos poderiam ter melhorado bastante a vida dos vivos. Embora, pensando bem, quem se importa? Esses vivos não eram mais do que projetos de cadáver. Mas nem a mais monumental das pirâmides é suficiente para nos defender da morte. Por isso, nos cercamos também de rituais. Como eles são importantes para os vivos. Lembre-se de Aquiles maculando o cadáver de Heitor. Eis o núcleo da tragédia, a maior atrocidade narrada na Ilíada. E olhe que é uma obra cheia de coisas assombrosas, raptos, estupros, massacres, traições. Mas nada é tão horrível quanto profanar o cadáver do seu inimigo. Porque se você não é capaz de compreender, de reconhecer e respeitar o sofrimento dos enlutados, tampouco pode reconhecer sua própria humanidade, nem respeitar a si mesmo. A dor é pura e sagrada, disse uma nonagenária ao escritor Paul Theroux. E é uma frase que ficou marcada a ferro e fogo na minha memória. É verdade, a dor é pura e sagrada. E mesmo na morte pode haver beleza, se soubermos vivê-la. Já citei Thomas Lynch, aquele curioso escritor estadunidense que também dirige uma funerária num pequeno vilarejo. Todo ano enterra uns 200 vizinhos. Um ofício inquietante. No seu livro The Undertaking, o empreendimento, há uma página maravilhosa que vem a ser a antítese da ira de Aquiles. Uma menina tinha sido assassinada por um sujeito desequilibrado psicologicamente. Aconteceu no dia em que ela faria a fotografia anual da escola. Por isso a garota tinha saído de casa vestida com sua melhor roupa. Nunca chegou ao colégio. Encontraram-na 24 horas mais tarde. Tinha sido estuprada, estrangulada, esfaqueada e depois ainda moeram sua cabeça com um taco de beisebol. Então a menina, ou o que restava dela, chegou à funerária. Um homem com quem trabalho, chamado Wesley Rice, passou um dia e uma noite inteiros reconstruindo o crânio dela com todo cuidado, diz Lynch. Abre aspas. A maioria dos embalsamadores, confrontada com o mesmo que Wesley Rice, ao abrir o saco do necrotério, simplesmente teria dito, caixão fechado. Teria tratado os restos apenas o suficiente para controlar o cheiro, fechado o saco e ido para casa tomar uma bebida. Muito mais fácil. O salário é o mesmo. Mas, em vez disso, Wesley Rice começou a trabalhar. 18 horas depois, a mãe da menina, que implorava por vê-la, a viu. Estava morta. Disso não havia dúvida. Morta e deteriorada. Mas seu rosto era novamente o seu, e não a versão de um maníaco. Wesley Rice não a ressuscitou dos mortos nem escondeu a dura realidade, mas a resgatou da morte de quem a assassinou. Fechou seus olhos e a boca, lavou suas feridas, suturou os cortes, reconstruiu o crânio espancado.
vestiu-a com jeans e um suéter azul de gola alta e colocou-a no caixão ao lado do qual sua mãe soluçou por 2 dias. O enterro da menina foi o que nós, que trabalhamos em funerárias, chamamos de um bom enterro. Ele serviu aos vivos, cuidando dos mortos. Fecha aspas. Há beleza aí, não? Uma beleza trêmula, como uma velha borboleta batendo lentamente um par de asas que se desfazem. No entanto, acredito que estamos cada vez mais longe disso tudo. Mais longe da pureza da dor. Iona Hell cita em seu livro uma pesquisa de um tal de Ricks. Parece que foi feito um estudo sobre o atendimento a pacientes com demência avançada num hospital clínico dos Estados Unidos. 55% deles morreram com tubos de alimentação forçada ainda postos. Ricks conclui, abre aspas, nos Estados Unidos, hoje é quase impossível morrer com dignidade, a menos que se trate de uma pessoa pobre. Fecha aspas. Lidar com a morte nunca foi fácil, mas pode-se dizer que agora estamos complicando ainda mais as coisas. Escondemos os cadáveres, as pessoas agonizam na frieza hospitalar, abandonamos os rituais. No entanto, às vezes algo tão tradicional como um velório, por exemplo, pode proporcionar alívio. Conta Marie no seu diário. Abre aspas. Teu caixão é fechado depois de um último beijo e não te vejo mais. Não aceito que o cubram com aquele horroroso pano preto. Eu o cubro de flores e sento ao lado dele. Até o levarem, mal me afastei dele. Estava sozinha com teu caixão e coloquei a cabeça nele, apoiando minha testa. E, apesar da imensa angústia que sentia, eu falava contigo. Disse que te amava e que sempre te amei com todo o meu coração. Disse que sabias disso e que eu te fizera a oferenda eterna da minha vida inteira. Te prometi que jamais daria a nenhum outro o lugar que tiveras na minha vida e que tentaria viver como gostarias que eu o fizesse. E tive a impressão que, daquele contato frio da minha testa com o caixão, vinha uma espécie de calma e a intuição de que encontraria novamente a coragem de viver. Fecha aspas. Sim, é preciso fazer algo com a morte. É preciso fazer algo com os mortos. Depositar flores, falar com eles, dizer que você os ama e que sempre os amou. É melhor dizê-lo em vida, mas, se não, também pode ser depois. Gritar para o mundo, escrever um livro como este. Pablo, que pena ter esquecido que você podia morrer, que eu podia te perder. Se tivesse essa consciência, eu teria te amado não mais, mas melhor. Teria dito a você muito mais vezes que te amava. Teria discutido menos por besteiras. Teria dado mais risadas. Teria até me esforçado em aprender o nome de todas as árvores e reconhecer cada folhinha. Pronto, já fiz, já disse. Realmente conforta. Confortou Marie. Fez com que ela percebesse que voltaria a curtir a vida. E é verdade. Você volta a curtir. Por outro lado, o luto é algo estranho. Principalmente, creio eu, os lutos extemporâneos, as mortes que ainda não deveriam ter acontecido. E é estranho porque, mesmo que o tempo passe, a dor da perda, nos momentos em que surge, continua parecendo igualmente intensa. É claro que você está cada vez melhor, muito melhor. A dor é disparada com menos frequência e você pode lembrar seu morto sem sofrer. Mas quando a tristeza surge e você não sabe muito bem por que surge, é a mesma dilaceração, a mesma brasa. Pelo menos é assim comigo. E já se passaram 3 anos. Quem sabe com o tempo a mordida amenize ou não. Isso é algo que ninguém fala.
Talvez sejam daqueles segredos que todos guardamos, como a fragilidade masculina. Talvez nós, viúvos, nos sintamos estranhos ou péssimos viúvos por continuarmos sentindo a mesma dor aguda depois de tanto tempo. Talvez tenhamos vergonha e pensemos que não soubemos nos recuperar. Mas já vou dizendo que não existe recuperação. Não é possível voltar a ser quem você era. Existe a reinvenção, e não é algo ruim. Com sorte, pode ser que consiga se reinventar melhor do que antes. Afinal de contas, agora você sabe mais. Há alguns meses minha sogra faleceu, aos 91 anos. Por uma admirável coincidência, foi no dia 3 de maio, justo na data em que seu filho havia morrido 3 anos antes. Meus cunhados me avisaram do seu estado terminal e eu fui até sua casa na noite anterior. Passei um tempo com eles, com Tomás, Pedro e Maria. Conversamos e rimos na sala enquanto minha sogra, Maria Jesus, morria no quarto. Muito fraca, medicada, sem sofrer. A televisão estava ligada, mas sem som. Passavam imagens de não sei qual vitória do Real Madrid. Pensei, Pablo teria adorado. Era torcedor desse time. Também lembrei, ou talvez apenas senti, tudo o que havíamos vivido naquele cômodo no último quarto de século. Minha primeira visita àquela casa, quando conheci seus pais. As ceias de Natal. Olhei os objetos de decoração, as cerâmicas na prateleira. Todos aqueles cacarecos tinham uma história e significavam algo para Maria Jesus. E agora perderiam, também eles, seu lugar na terra. Quando morremos, levamos junto um pedaço do mundo. Que imensa calma havia naquela noite de início de maio. Tanta paz entre nós, entre Tomás, Pedro, Maria. A morte já estava no chão, já vagava pela casa. E todos nós estávamos instalados naquele tempo lento, preguiçoso, no doce tempo da espera do falecimento de alguém querido. Tudo já estava feito, tudo já estava dito. Agora só faltava viver o tic-tac inaudível dos instantes finais, o bater de asas da borboleta. Às vezes, a proximidade da morte nos preenche de uma estranha, quase visionária serenidade. Deixe-me contar um dos momentos mais bonitos da minha vida. Como bom guerreiro estoico e reservado, Pablo temia que se compadecessem dele e preferiu se isolar. Ou seja, durante os 10 meses da doença, nós dois estivemos praticamente sozinhos. Até que, nos dias finais, Pablo perdeu a consciência. Então, quando a presença das pessoas já não podia incomodá-lo, nossos amigos irromperam em casa. Entraram como água de uma represa que se rompe. Invadiram-na, impelidos por toda a angústia que haviam sentido por terem sido mantidos distantes durante tanto tempo. E ocuparam nossa casa. Acamparam na sala, dormiram nos sofás, se revezaram, prepararam comidas, agitaram remédios, foram ao mercado e à farmácia. E fizeram tudo isso para cuidar dele, para cuidar de mim, rodear-nos com o seu carinho. E ficaram em casa, e não foram embora até Pablo falecer. Um exército de amigos em pé de guerra, que conseguiu que aquela morte asquerosa também tivesse uma parte indescritivelmente bela.